Estoicismo, domine sua mente. O que é estoicismo e como usar as suas estratégias para alcançar seus objetivos hoje? Você está fazendo tudo certo. Ou pelo menos é isso que você acredita. Trabalha duro, define metas, tenta manter o foco, busca evoluir, e ainda assim existe uma sensação silenciosa de que algo não encaixa. Como se, por mais que você avance, estivesse sempre um passo atrás daquilo que realmente quer. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. E se o problema não estiver no que você faz, mas na forma como você pensa? Porque existe um padrão que se repete na vida de quase todo mundo. As pessoas tentam mudar resultados sem antes mudar a mente que produz esses resultados. E é exatamente por isso que elas vivem presas em ciclos invisíveis de esforço e frustração. Você já percebeu como em alguns dias tudo parece mais difícil do que deveria? Pequenas distrações te tiram do caminho. Emoções simples se transformam em decisões ruins. E quando você vê, aquilo que era um plano claro vira mais uma tentativa abandonada. Agora presta atenção nisso, porque essa pode ser a virada de chave que você nunca considerou. Há mais de 2000 anos, homens que enfrentaram guerras, perdas, poder e pressão extrema chegaram a uma conclusão simples, mas brutal. O maior campo de batalha não está fora, está dentro. E enquanto você continuar tentando vencer o mundo sem antes aprender a governar a própria mente, qualquer progresso será instável. O estoicismo não nasceu em tempos fáceis. Ele foi forjado em caos, incerteza e responsabilidade real. E por isso ele não oferece frases bonitas. Ele oferece controle, clareza, direção. Mas existe um detalhe que quase ninguém te conta. Você não precisa se tornar alguém diferente para começar a aplicar isso. Você precisa parar de alimentar os padrões que estão te sabotando. E é exatamente isso que você vai entender aqui, porque nos próximos minutos você não vai apenas descobrir o que é estoicismo. Você vai enxergar, com uma clareza desconfortável, onde você está perdendo o controle sem perceber. E como usar princípios simples, porém poderosos, para retomar o domínio da sua própria vida. E quando isso acontecer, você vai perceber algo difícil de ignorar. Talvez você nunca tenha estado tão perto dos seus objetivos, mas estava olhando para o lugar errado. E é aqui que tudo começa a mudar. A ilusão do controle que está te atrasando. Existe uma armadilha mental que parece lógica, mas está destruindo seu progresso em silêncio. A ideia de que, para alcançar seus objetivos, você precisa controlar tudo. Controlar o tempo, controlar as circunstâncias, controlar as pessoas, controlar os resultados. E quanto mais você tenta fazer isso, mais frustrado você se sente. Agora pensa comigo, quantas vezes você já ficou ansioso tentando prever algo que ainda nem aconteceu? Quantas decisões você já tomou baseado no medo de perder controle? Quantas vezes você travou não por falta de capacidade, mas por excesso de preocupação? Essa necessidade de controle absoluto não te fortalece, ela te paralisa. E o mais perigoso é que isso acontece de forma invisível. Você começa acreditando que está sendo responsável, que está sendo estratégico, mas na prática, você está apenas reagindo ao medo de que algo saia do seu plano. E é aqui que entra uma das ideias mais poderosas já registradas. Nos ensinamentos de Epicteto, especialmente no Enchiridion, parágrafo 1, ele deixa claro algo que a maioria das pessoas ignora completamente. Algumas coisas dependem de você, outras não dependem. Simples, direto, inquestionável. Mas se é tão simples, por que tão poucas pessoas vivem isso na prática? Porque aceitar isso exige abrir mão de uma ilusão confortável. A ilusão de que você pode garantir resultados. E aqui está o ponto que muda tudo. Você não controla o resultado, você controla o processo. Você não controla o que as pessoas pensam, você controla como reage a isso. Você não controla o futuro, você controla o que faz agora. E quando você não entende isso, sua energia é desperdiçada tentando resolver o que está fora do seu alcance, enquanto o que realmente importa é negligenciado. Agora imagina o impacto disso na sua vida.
Você acorda já pensando no que pode dar errado. Se preocupa com a opinião dos outros. Se frustra quando algo não sai como esperado. E no final do dia, sente que fez muito, mas avançou pouco. Isso não é falta de esforço. É foco no lugar errado. E aqui está a virada. Quando você começa a separar com clareza o que depende de você e o que não depende, algo muda imediatamente. Sua mente fica mais leve. Suas decisões ficam mais diretas. Sua ação se torna mais consistente. Você para de reagir ao mundo e começa a agir com intenção. E isso cria uma vantagem silenciosa. Enquanto a maioria está emocionalmente presa ao que não pode controlar, você está avançando no que realmente importa. Mas existe um problema ainda mais profundo que mantém as pessoas presas nesse ciclo. E ele não está fora. Está na forma como você define seus próprios objetivos. O erro invisível de quem tem metas, mas não evolui. Você define metas. Você escreve objetivos. Você até se sente motivado no início. Mas com o tempo algo começa a falhar. A consistência desaparece. O foco se perde. E o que antes parecia importante vira apenas mais uma intenção esquecida. Agora presta atenção nisso. O problema não está na sua capacidade de definir metas. Está na forma como você se relaciona com elas. A maioria das pessoas trata metas como desejos disfarçados de planejamento. Elas escolhem um resultado e passam a depender emocionalmente dele. E a partir desse momento, qualquer atraso, qualquer dificuldade, qualquer desvio do plano começa a gerar frustração. Você já percebeu isso acontecendo com você? Quando o progresso é rápido, você se sente confiante. Quando algo trava, você duvida de si mesmo. Quando o resultado não aparece, você perde energia. Isso significa que suas metas não estão te guiando. Elas estão te controlando. E esse é o erro invisível. Você colocou seu foco no resultado final, quando deveria estar focado no comportamento diário que leva até ele. Nos ensinamentos de Sêneca, especialmente em Cartas a Lucílio, Carta 71, ele reforça uma ideia que poucos aplicam de verdade. O valor não está em alcançar algo externo, mas em agir corretamente todos os dias. Agora pensa nisso com honestidade. Quantas vezes você abandonou um objetivo, não porque era impossível, mas porque o processo ficou desconfortável? Quantas vezes você trocou consistência por motivação momentânea? E aqui está o ponto que muda tudo. Metas não foram feitas para te dar prazer. Foram feitas para te dar direção. Quando você começa a buscar satisfação no resultado, você cria dependência. Quando você aprende a encontrar valor no processo, você cria consistência. E consistência vence qualquer talento. Mas existe um detalhe ainda mais profundo. Se a sua mente não estiver treinada para sustentar o processo, você sempre vai encontrar uma desculpa para parar. E é exatamente isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas acreditam que estão lutando contra o mundo externo, quando, na verdade, estão sendo sabotadas internamente. Porque enquanto você não entender como sua própria mente funciona, você sempre será puxado para trás nos momentos decisivos. E isso nos leva a algo ainda mais perigoso. A razão pela qual, mesmo sabendo o que precisa ser feito, você continua fazendo o oposto. Por que sua mente trabalha contra você e você não percebe? Existe um momento silencioso, quase imperceptível, onde tudo começa a dar errado. Não é quando você falha, não é quando você perde uma oportunidade. É antes disso. É no instante em que você decide não fazer o que sabe que deveria fazer. E o mais perigoso é que você quase nunca percebe esse momento. Você chama de cansaço, chama de falta de tempo, chama de fase difícil. Mas na realidade, é a sua própria mente te empurrando para o caminho mais fácil. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você já sabia exatamente o que precisava fazer, e mesmo assim não fez? Não foi por falta de informação, não foi por falta de capacidade, foi porque naquele instante, sua mente escolheu conforto ao invés de progresso. E isso não é fraqueza, é padrão. Sua mente foi treinada, ao longo de anos, para evitar dor,
buscar prazer imediato e fugir de qualquer coisa que exija esforço contínuo. E enquanto você não entender isso, você vai continuar acreditando que o problema está fora. Mas não está. Nos ensinamentos de Epicteto, especialmente no Enchiridion, parágrafo 5, ele afirma que não são os eventos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. Agora conecta isso com a sua realidade. Não é a dificuldade da tarefa que te trava, é a interpretação que você cria sobre ela. Você olha para algo desafiador e imediatamente associa a esforço, desgaste, risco de falha, e a sua mente, tentando te proteger, te afasta disso. Só que essa proteção tem um custo. Ela te mantém exatamente onde você está. E aqui está o ponto que poucos conseguem aceitar. Você não precisa de mais motivação. Você precisa de mais consciência. Consciência para perceber o momento exato em que sua mente tenta negociar com você. Consciência para interromper o padrão antes que ele se transforme em ação. Consciência para agir mesmo quando não é confortável. Porque é exatamente nesse ponto que tudo muda. Quando você começa a enxergar esses pequenos momentos de decisão, você deixa de ser controlado por eles. Você passa a ter escolha. E escolha é poder. Mas existe uma verdade ainda mais desconfortável que precisa ser encarada. Mesmo quando você entende tudo isso, ainda assim existe algo que você resiste em aceitar. Algo simples, direto, mas que muda completamente a forma como você vive, decide e age. A verdade incômoda que os estoicos aceitaram primeiro. Existe uma ideia tão simples que chega a parecer óbvia. E justamente por isso a maioria ignora. Só que quando você realmente entende essa ideia, sua forma de pensar muda de maneira irreversível. Algumas coisas dependem de você, outras não dependem. Agora, presta atenção no peso disso. Não é uma frase bonita, é um filtro para toda a sua vida. Nos ensinamentos de Epicteto, especialmente no Enchiridion, parágrafo 1, essa divisão é apresentada como o ponto de partida para qualquer pessoa que queira ter controle real sobre si mesma. Mas aqui está o problema. Você até entende isso racionalmente. Só que na prática, você continua agindo como se tudo dependesse de você. Você tenta controlar o resultado de uma conversa. Tenta controlar a reação de outras pessoas. Tenta controlar o tempo, o mercado, as circunstâncias. E quando algo sai diferente do esperado, você se frustra. Agora pensa com honestidade. Quantas vezes você já perdeu energia tentando mudar algo que nunca esteve sob seu controle? E enquanto você faz isso, o que realmente depende de você fica de lado. Sua disciplina, sua atitude, suas escolhas diárias. É aqui que a maioria se perde. Ela gasta força emocional tentando dobrar o mundo, quando deveria estar fortalecendo a própria mente. E isso gera um ciclo silencioso. Você se esforça, se frustra, se desgasta e repete tudo de novo. Agora vem a parte que muda tudo. Quando você aceita, de forma real, que não controla o resultado, algo dentro de você se ajusta. A ansiedade diminui, a clareza aumenta, a ação se torna mais direta. Você para de negociar com aquilo que não depende de você e começa a agir com precisão no que realmente importa. E isso cria um tipo de liberdade que poucas pessoas experimentam. Porque liberdade não é fazer o que você quer, é não ser controlado pelo que você não pode mudar. Agora imagina viver assim, sem depender da aprovação dos outros, sem se abalar por imprevistos, sem travar diante da incerteza. Isso não te torna frio, te torna estável. E estabilidade, no mundo de hoje, é poder. Mas existe um detalhe que quase ninguém percebe. Aceitar o que você não controla é apenas o primeiro passo. O próximo é ainda mais difícil. Porque não basta entender isso. Você precisa parar de reagir automaticamente a tudo que acontece ao seu redor. E é exatamente aqui que a maioria falha. O poder silencioso de parar de reagir a tudo. Existe um comportamento que parece natural, quase automático, mas que está drenando sua energia todos os dias sem que você perceba.
a necessidade de reagir a tudo. Alguém fala algo, você reage. Algo dá errado, você reage. Uma notícia aparece, você reage. Uma crítica surge, você reage. E no meio disso tudo, você acredita que está no controle, mas não está. Porque reagir o tempo todo significa que você está sendo guiado por estímulos externos, não por decisões internas. Agora pensa com sinceridade. Quantas decisões você tomou hoje que foram realmente conscientes? E quantas foram apenas respostas automáticas ao que aconteceu ao seu redor? Esse é o ponto que separa pessoas comuns de pessoas que têm controle real. Nos ensinamentos de Marco Aurélio, especialmente em Meditações de Marco Aurélio, livro 8, parágrafo 47, ele reforça algo que muda completamente a forma de agir. Você sempre tem o poder de não ter uma opinião imediata sobre aquilo que acontece. Isso significa que entre o estímulo e a sua reação, existe um espaço, e é nesse espaço que está o seu poder. Mas a maioria das pessoas nunca usa esse espaço. Elas reagem antes de pensar, sentem antes de analisar, agem antes de decidir. E isso cria um padrão perigoso. Você começa o dia sendo guiado por intenções e termina sendo levado por impulsos. Agora, observa o impacto disso nos seus objetivos. Uma pequena distração vira uma pausa longa. Um comentário negativo vira dúvida. Um imprevisto vira justificativa para parar. E quando você percebe, perdeu o ritmo. Não porque não sabia o que fazer, mas porque deixou o ambiente controlar suas decisões. E aqui está a virada silenciosa. Quando você aprende a pausar, mesmo que por alguns segundos algo muda. Você começa a escolher suas respostas. Você deixa de reagir e começa a agir. E essa diferença é sutil, mas poderosa. Porque quem reage vive no caos. Quem age com consciência cria direção. E quanto mais você treina essa habilidade, mais difícil se torna ser abalado por fatores externos. Você passa a ter uma estabilidade que não depende do que acontece fora. E isso te coloca em uma posição rara. Enquanto a maioria está emocionalmente instável, você mantém clareza. Enquanto outros se perdem em estímulos, você mantém foco. Mas existe um ponto ainda mais desconfortável que precisa ser encarado. Mesmo quando você aprende a não reagir, ainda existe algo que pode te impedir de avançar. Algo que a maioria das pessoas ainda acredita ser essência, mas que na verdade é uma das maiores armadilhas. Disciplina sem motivação. O método que quase ninguém usa. Existe uma crença que parece inofensiva, mas que está atrasando a vida de muita gente. A ideia de que você precisa se sentir motivado para agir. Você espera o momento certo, o estado ideal, a energia perfeita. E quando isso não aparece, você adia, negocia, encontra justificativas. E tudo isso parece lógico, até que você percebe que está preso no mesmo lugar. Agora pensa com honestidade. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante simplesmente porque não estava com vontade? E quantas dessas vezes você prometeu que faria depois, quando estivesse mais preparado? Esse depois quase nunca chega, porque motivação é instável. Ela depende do seu humor, do seu ambiente, do seu nível de energia. E qualquer coisa que depende de fatores externos não pode ser a base da sua disciplina. Nos ensinamentos de Marco Aurélio, especialmente em Meditações de Marco Aurélio, livro 5, parágrafo 1, existe um lembrete direto que poucos aplicam. Quando você acorda, tem uma tarefa a cumprir como ser humano. Não importa se está confortável ou não. Isso muda tudo, porque tira o foco do que você sente e coloca no que precisa ser feito. Agora imagina viver assim. Você não pergunta mais se está com vontade. Você pergunta o que precisa ser feito. Você não negocia com o desconforto. Você age apesar dele. E aos poucos, algo começa a acontecer. Aquilo que antes parecia difícil começa a se tornar padrão. Não porque ficou fácil, mas porque você deixou de depender da motivação para agir. E aqui está o ponto que a maioria ignora.
Disciplina não é sobre intensidade. É sobre consistência. Não é sobre fazer muito em um dia. É sobre fazer o necessário todos os dias. E quando você entende isso, sua relação com o esforço muda. Você para de buscar picos de produtividade e começa a construir estabilidade. E estabilidade gera resultado. Mas existe um detalhe ainda mais interessante. Quando você deixa de depender da motivação, você começa a treinar algo muito mais valioso: sua capacidade de agir mesmo diante do desconforto. E isso te prepara para algo que a maioria não está pronta para enfrentar. Porque não é o esforço que quebra as pessoas. É o imprevisto. É quando algo sai do controle. É quando o plano falha. E é exatamente por isso que existe uma estratégia que pode mudar completamente a forma como você lida com dificuldades. O treinamento mental que antecede resultados reais. Existe um erro silencioso que compromete qualquer plano, mesmo os mais bem estruturados. Você se prepara para o sucesso, mas não se prepara para o obstáculo. Você cria metas, organiza tarefas, define prazos, mas assume, no fundo, que tudo vai acontecer como planejado. E quando algo foge do controle, você sente o impacto como se fosse inesperado. Agora pensa nisso com frieza. Quantas vezes você perdeu o ritmo não porque o objetivo era impossível, mas porque um imprevisto te pegou despreparado? Um atraso, uma falha, uma crítica, um dia ruim. Pequenos eventos que sozinhos não seriam capazes de te parar, mas que juntos desmontam sua consistência. E aqui está o ponto que muda tudo. Os estoicos não treinavam apenas para agir, eles treinavam para lidar com o que poderia dar errado. Nos ensinamentos de Sêneca, especialmente em Cartas a Lucílio, Carta 91, ele reforça a importância de antecipar dificuldades antes que elas aconteçam. Não como pessimismo, mas como preparação. Isso cria uma vantagem que a maioria das pessoas nunca experimenta. Você deixa de ser surpreendido pelo caos. Agora imagina aplicar isso na prática. Antes de começar qualquer tarefa importante, você se pergunta: o que pode dar errado aqui? Você não ignora o problema, você o encara antes que ele apareça. E mais do que isso, você define antecipadamente como vai reagir. Se houver distração, você volta ao foco. Se houver crítica, você mantém a direção. Se houver falha, você ajusta e continua. Percebe a diferença? Quando o problema surge, você não precisa pensar. Você já decidiu. E isso elimina um dos maiores inimigos da consistência: a indecisão no momento crítico. Porque na maioria das vezes não é o problema que te para. É o tempo que você leva para reagir a ele. E quanto mais você demora, mais espaço a dúvida ganha. Agora entende por que tantas pessoas começam bem, mas não terminam? Elas confiam na força de vontade, mas não treinam a mente para o inevitável. E o inevitável sempre chega. Mas quando você se antecipa, algo muda. O caos deixa de ser uma ameaça e passa a ser parte do processo. Você não se surpreende mais, você se adapta. E adaptação contínua cria avanço constante. Mas existe um outro tipo de distração, ainda mais perigosa, que não vem de falhas ou imprevistos. Ela vem de coisas aparentemente inofensivas. E é exatamente por isso que a maioria não percebe quando já perdeu energia demais com aquilo que nunca deveria ter tido importância. A arte de ignorar o que não merece sua energia. Existe um tipo de perda que não aparece em números, não chama a atenção e, por isso, passa despercebida. A perda de energia com aquilo que nunca deveria ter tido importância. Você não percebe quando começa. Um comentário aqui, uma opinião ali, uma notícia, uma comparação, uma distração aparentemente pequena. E quando você se dá conta, já desviou sua atenção, já perdeu o ritmo, já se afastou do que realmente importa. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você já interrompeu algo importante por algo irrelevante? Quantas decisões você já tomou influenciado por opiniões que não deveriam ter peso na sua vida? E aqui está o ponto que poucos conseguem aceitar. Nem tudo merece a sua atenção.
Nem tudo merece a sua resposta. Nem tudo merece a sua energia. Nos ensinamentos de Epicteto, especialmente nos discursos de Epicteto, livro 1, capítulo 25, existe uma orientação direta. Se algo não contribui para o seu propósito ou para o seu caráter, não se envolva. Simples, direto, difícil de aplicar. Porque a sua mente foi condicionada a reagir a estímulos constantes. Informação, comparação, validação. Tudo isso cria a sensação de que você precisa estar atento a tudo. Mas isso é uma armadilha. Quanto mais você tenta absorver tudo, menos você aprofunda no que realmente importa. E isso fragmenta sua atenção. Agora observa o impacto disso na prática. Você começa o dia com um objetivo claro. Mas ao longo do caminho, pequenas distrações vão se acumulando. Um vídeo, uma mensagem, uma preocupação desnecessária. E no final, o que deveria ser prioridade vira algo incompleto. Não por falta de capacidade, mas por falta de filtro. E aqui está a virada silenciosa. Quando você decide ignorar o que não agrega, sua mente ganha espaço. Sua energia deixa de ser dispersa e passa a ser direcionada. E isso muda completamente a qualidade da sua ação. Você começa a fazer menos coisas, mas com mais profundidade. Menos reações, mais decisões. Menos ruído, mais clareza. E isso cria algo que poucos conseguem manter por muito tempo. Foco real. Mas existe um detalhe importante que a maioria não percebe. Ignorar não é ausência de esforço. É escolha estratégica. E essa escolha te leva a um próximo nível de entendimento. Porque quando você elimina o excesso, começa a perceber algo contraintuitivo. Você não precisa fazer mais para avançar. Na verdade, fazer menos pode ser exatamente o que está faltando. O paradoxo do progresso. Porque menos é mais eficiente. Existe uma crença que parece produtiva, mas está te atrasando sem que você perceba. A ideia de que fazer mais significa avançar mais. Você tenta encaixar mais tarefas, mais metas, mais compromissos. Preenche cada espaço do seu dia com atividades, acreditando que isso vai acelerar seus resultados. E no início, até parece funcionar. Mas com o tempo, algo começa a falhar. Sua energia se fragmenta. Sua atenção se divide. E aquilo que deveria ser prioridade começa a competir com coisas que nunca deveriam ter entrado na sua rotina. Agora pensa com clareza. Quantas vezes você terminou o dia exausto, mas com a sensação de que não avançou no que realmente importa? Isso acontece porque você confundiu movimento com progresso. E esse é um dos erros mais comuns. Nos ensinamentos de Sêneca, especialmente em Cartas a Lucílio, carta 2, ele alerta sobre isso de forma direta. Quem está em todos os lugares, não está em lugar nenhum. Isso significa que, quanto mais você tenta abraçar tudo, menos você aprofunda em qualquer coisa. E sem profundidade, não existe resultado sólido. Agora imagina inverter essa lógica. Ao invés de tentar fazer mais, você começa a eliminar o que não é essencial. Ao invés de multiplicar tarefas, você reduz para o que realmente gera impacto. E aqui está a mudança que transforma tudo. Você deixa de medir seu dia pela quantidade de coisas feitas e passa a medir pela qualidade do que foi executado. E isso muda completamente sua relação com produtividade. Você começa a escolher melhor onde colocar sua energia. Você executa com mais presença, mais foco, mais intenção. E aos poucos, algo começa a acontecer. Aquilo que antes levava dias começa a ser resolvido com mais eficiência. Não porque ficou mais fácil, mas porque sua atenção deixou de ser dispersa. E a atenção direcionada é uma das ferramentas mais poderosas que você pode desenvolver. Mas existe um ponto ainda mais profundo. Quando você reduz o excesso, você começa a perceber padrões que antes estavam escondidos. Pequenos comportamentos que, repetidos diariamente, definem seu progresso muito mais do que qualquer grande esforço isolado. E é exatamente isso que separa quem apenas tenta, de quem realmente executa. O hábito invisível que separa pessoas comuns de executores. Existe um comportamento tão simples que passa despercebido.
mas que define com precisão quem avança e quem permanece no mesmo lugar. Não é talento, não é inteligência, não é acesso a recursos, é repetição consciente. Você pode ter o melhor plano, a melhor estratégia, a melhor intenção, mas se não conseguir repetir o básico todos os dias, nada se sustenta. Agora observa isso com honestidade. Quantas vezes você começou algo com intensidade e abandonou poucos dias depois? Não foi por falta de capacidade, foi porque você não sustentou o padrão. E aqui está o ponto que a maioria ignora. Grandes resultados não são construídos em momentos extraordinários, são construídos em dias comuns. Nos ensinamentos de Musônio Rufo, especialmente nas suas lições sobre prática diária, ele reforça que a filosofia não serve para ser admirada, mas para ser vivida em ações repetidas. Isso muda completamente a forma de enxergar progresso. Você para de buscar momentos perfeitos e começa a valorizar execução consistente. Agora imagina aplicar isso na prática. Você define ações simples, claras e controláveis. E ao invés de tentar fazer muito, você se compromete a fazer sempre, sem depender do seu humor, sem negociar com o cansaço, sem esperar condições ideais. E aqui está o detalhe que transforma tudo. No início parece pequeno, quase irrelevante, mas com o tempo, a repetição cria padrão, o padrão cria identidade, e a identidade define resultado. Você deixa de ser alguém que tenta e passa a ser alguém que executa. E isso cria uma confiança diferente. Não é baseada em motivação, é baseada em evidência. Você confia em si mesmo porque já provou repetidas vezes que faz o que precisa ser feito. Mas existe um ponto que precisa ser encarado. A maioria das pessoas não falha por não saber o que fazer. Ela falha porque evita o desconforto que vem junto com a repetição. Porque fazer o básico todos os dias não é glamuroso, não é empolgante, não gera recompensa imediata. E é exatamente por isso que poucos conseguem manter. Mas quem entende isso, transforma o desconforto em ferramenta. E quando isso acontece, o jogo muda completamente. O papel do desconforto na construção de resultados. Existe algo que você tenta evitar todos os dias, mas que está diretamente ligado aos resultados que você quer alcançar. O desconforto. Você foge dele em pequenas decisões. Adia tarefas difíceis. Escolhe o caminho mais fácil. Busca distrações quando algo exige mais de você. E tudo isso parece inofensivo, até que você percebe o padrão. Toda vez que surge uma oportunidade de crescer, vem junto uma sensação de resistência. Agora pensa nisso com clareza. Se tudo que realmente vale a pena exige algum nível de desconforto, o que acontece quando você passa a vida tentando evitá-lo? Você se mantém no mesmo lugar. E aqui está o ponto que muda tudo. O desconforto não é um sinal de que você está no caminho errado. É um sinal de que você está expandindo seus limites. Nos ensinamentos de Sêneca, especialmente em Cartas a Lucílio, Carta 18, ele sugere que você pratique voluntariamente momentos de dificuldade. Não como punição, mas como treinamento. Isso cria uma mudança profunda. Você deixa de ver o desconforto como ameaça e passa a enxergá-lo como preparação. Agora imagina aplicar isso no seu dia a dia. Ao invés de evitar tarefas difíceis, você se aproxima delas. Ao invés de fugir do esforço, você o utiliza como ferramenta. Ao invés de buscar facilidade, você escolhe crescimento. E no início isso parece contraintuitivo. Mas com o tempo, algo começa a acontecer. Aquilo que antes te travava começa a perder força. Sua mente se adapta. Sua resistência aumenta. Sua tolerância ao esforço cresce. E isso cria uma vantagem real. Porque enquanto a maioria recua diante do desconforto, você avança. E avançar quando é difícil é o que realmente separa quem tenta de quem conquista. Mas existe um detalhe que é importante. Aceitar o desconforto não é suficiente. Você precisa entender quem você está se tornando ao atravessar esse processo. Porque no final, não são apenas os resultados que definem sua trajetória. É a identidade que você constrói ao longo dela.
A identidade que define se você vai conseguir ou não. Existe uma pergunta que quase ninguém faz, mas que define tudo. Não é o que você quer alcançar, é quem você precisa se tornar para alcançar. Porque aqui está a verdade que poucos aceitam. Você não falha por falta de metas. Você falha porque ainda não construiu a identidade necessária para sustentar essas metas. Agora pensa com sinceridade. Se alguém te observasse todos os dias, pelas suas ações, decisões e hábitos, que tipo de pessoa você realmente é? Alguém disciplinado ou alguém que negocia com o próprio compromisso? Alguém focado ou alguém facilmente distraído? Alguém que executa ou alguém que apenas planeja? Essa resposta pode ser desconfortável, mas ela é real, e é exatamente isso que os estoicos entendiam com clareza. Nos ensinamentos de Musônio Rufo, especialmente nas suas lições sobre caráter e prática, ele reforça que você não se transforma pensando diferente, mas agindo de forma consistente até se tornar diferente. Isso muda completamente a forma de enxergar seus objetivos. Você deixa de perseguir resultados externos e começa a construir uma base interna sólida. Agora imagina essa mudança na prática. Ao invés de dizer, eu quero ter sucesso, você passa a agir como alguém que já vive de forma disciplinada. Ao invés de esperar confiança para agir, você age até que a confiança seja consequência. Ao invés de buscar motivação, você constrói identidade. E aqui está o ponto que transforma tudo. Identidade não é algo que você declara, é algo que você prova todos os dias. Cada ação reforça quem você é. Cada decisão consolida um padrão. Cada repetição fortalece um comportamento. E com o tempo, isso deixa de ser esforço e passa a ser natural. Você não luta mais contra si mesmo. Você se alinha com o que precisa ser feito. E isso elimina um dos maiores conflitos internos. Porque quando sua identidade está alinhada com seus objetivos, a execução deixa de ser um problema. Mas existe um momento específico onde tudo começa a se conectar. Um ponto onde você olha para trás e percebe que não está mais no mesmo lugar. Onde suas decisões mudaram, sua mente mudou. Sua forma de agir mudou. E é exatamente nesse momento que algo se revela com clareza. O momento em que tudo começa a fazer sentido. Existe um ponto silencioso na sua trajetória onde nada parece espetacular por fora, mas tudo mudou por dentro. Não é um grande resultado. Não é um reconhecimento externo. É algo mais sutil, mais profundo. Você começa a perceber que já não reage como antes. Situações que antes te desestabilizavam agora passam quase sem impacto. Decisões que antes eram difíceis agora são tomadas com clareza. E é nesse momento que algo encaixa. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como lida com ele. Agora observa isso com atenção. Você não precisa mais de motivação para agir. Você age porque faz sentido. Você não se perde mais em distrações pequenas. Você reconhece e ignora. Você não se frustra como antes. Você ajusta e continua. E isso não aconteceu de uma vez. Foi construído aos poucos. Nos ensinamentos de Marco Aurélio, especialmente em Meditações de Marco Aurélio, livro 2, parágrafo 1, existe um lembrete constante. Ao acordar, prepare-se para encontrar desafios, pessoas difíceis, obstáculos. Não para se frustrar, mas para agir com consciência. Agora conecta isso com o que você construiu até aqui. Você começou separando o que controla do que não controla. Aprendeu a não reagir automaticamente. Passou a agir sem depender de motivação. Se preparou para dificuldades antes que elas acontecessem. Eliminou distrações e simplificou seu foco. Aceitou o desconforto e começou a construir identidade. Percebe o que está acontecendo? Não são ações isoladas. É um sistema. E quando esse sistema começa a funcionar, sua vida deixa de ser uma sequência de tentativas e passa a ser um processo estruturado. Você não depende mais de momentos bons. Você sustenta progresso mesmo nos dias difíceis. E isso cria uma sensação diferente. Não é euforia, é estabilidade. Você sabe o que fazer, você faz.
Você ajusta e continua, sem drama, sem exagero, sem depender do externo. E aqui está o ponto que poucos alcançam. Quando tudo começa a fazer sentido, você percebe que não precisa de mais informação. Você precisa continuar aplicando. Mas existe algo que surge nesse nível que muda completamente a forma como os outros passam a te ver. Uma vantagem que não é anunciada, não é exibida, mas é percebida. E é exatamente isso que começa a te colocar em um lugar diferente da maioria. A vantagem que você passa a ter sem que os outros percebam. Existe um tipo de vantagem que não aparece em números, não é visível em um primeiro olhar e não pode ser copiada facilmente. Ela não está no que você mostra, mas na forma como você age. E o mais interessante é que, enquanto você desenvolve essa vantagem, a maioria das pessoas nem percebe que está ficando para trás. Agora observa isso com clareza. Quando alguém te critica, você não reage impulsivamente. Você analisa. Quando algo dá errado, você não se desespera. Você ajusta. Quando surge uma distração, você não se perde. Você mantém o foco. Isso parece simples, mas não é comum. A maioria das pessoas ainda vive presa a estímulos externos. Elas dependem de validação, reagem emocionalmente, se perdem em distrações e abandonam processos quando encontram dificuldade. E é exatamente aqui que a diferença se torna evidente. Enquanto elas oscilam, você mantém consistência. Enquanto elas se distraem, você aprofunda. Enquanto elas desistem, você continua. E isso cria uma vantagem que cresce com o tempo. Nos ensinamentos de Sêneca, especialmente em Cartas a Lucílio, carta 23, ele reforça que a verdadeira força está na estabilidade da mente, não na intensidade momentânea. Isso significa que não é o quanto você faz em um dia que define seu progresso. É o quanto você consegue sustentar ao longo do tempo. E aqui está o ponto que muda o jogo. Quando você constrói estabilidade interna, você deixa de depender do ambiente para performar. Você não precisa que tudo esteja perfeito. Você não precisa de condições ideais. Você não precisa de reconhecimento. Você simplesmente faz o que precisa ser feito. E isso cria uma confiança silenciosa. Não é arrogância. Não é exibicionismo. É certeza construída na prática. Você sabe que, independentemente do cenário, vai continuar avançando. E esse tipo de postura começa a gerar impacto. As pessoas podem não entender exatamente o que você faz de diferente, mas percebem o resultado. Percebem sua consistência, sua clareza, sua capacidade de manter direção. E isso, inevitavelmente, te coloca em outro nível. Mas existe um momento onde tudo isso deixa de ser apenas vantagem e se transforma em decisão. Porque no final, não importa o quanto você aprendeu até aqui. O que realmente importa é o que você escolhe fazer a partir de agora. A decisão final. Continuar reagindo ou começar a controlar. Chega um ponto em que não falta mais clareza. Não falta informação. Não falta entendimento. O que falta é decisão. Você já viu onde estava errando. Já entendeu o que precisa ser ajustado. Já percebeu como sua mente te sabotava e como pode assumir o controle. E mesmo assim, existe um momento em que tudo se resume a uma escolha simples. Continuar reagindo ou começar a controlar. Agora presta atenção nisso com total honestidade. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai te obrigar a mudar. Ninguém vai te puxar quando você quiser parar. Essa responsabilidade é totalmente sua. E é exatamente por isso que a maioria não muda. Porque mudar exige assumir controle. E assumir controle exige abrir mão de desculpas. Nos ensinamentos de Epicteto, especialmente nos discursos de Epicteto, livro 2, capítulo 16, ele deixa claro que não adianta falar sobre filosofia se você não vive de acordo com ela. Isso significa que entender não é suficiente. Você precisa agir. Agora pensa no que isso representa na prática. Não é sobre fazer algo extraordinário amanhã. É sobre fazer o necessário hoje.
Não é sobre esperar o momento ideal. É sobre usar o momento que você tem. Não é sobre transformar sua vida de uma vez. É sobre não quebrar o padrão que você começou a construir. E aqui está o ponto final que precisa ficar claro. Cada vez que você escolhe agir com consciência, você fortalece sua mente. Cada vez que você evita reagir impulsivamente, você ganha controle. Cada vez que você mantém consistência, você se aproxima do resultado. E o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você cede ao impulso, você reforça o padrão antigo. Cada vez que você evita o desconforto, você se mantém no mesmo lugar. Cada vez que você adia, você se afasta do que poderia se tornar. Então a pergunta não é mais se você consegue. A pergunta é se você está disposto. Porque a partir daqui, tudo depende disso. Você pode fechar este vídeo e continuar como sempre fez. Ou pode usar isso como um ponto de virada. E a diferença entre esses dois caminhos não está no conhecimento. Está na decisão que você toma agora.